Bom, apesar do Roblox ser um jogo conhecido como algo simples de se jogar e como uma coisa legal pra muita gente, principalmente pras crianças, essa daí é uma plataforma que esconde diversos segredos. Pessoas que fazem coisas ruins todos os dias, mas que acabam não sendo expostas da maneira que merecem por conta das pessoas simplesmente não terem conhecimento do que acontece na comunidade. A ideia desse vídeo foi do Arthur Gatti e eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto porque é algo bem sério que precisa ser dito. Notive. O Notive é um criador de conteúdo de animação do Roblox que tem mais de 100 mil inscritos no YouTube. E os vídeos dele pegam bastante visualizações, alguns deles com mais de 300 mil views e outros têm mais de 1 milhão de visualizações. Ou seja, algo surreal mesmo, né? Os vídeos dele são muito bem produzidos. E vendo assim, sem conhecer a pessoa e nem nada, ele parece ser uma pessoa bem sucedida e tal, só que por trás disso tudo, tem um exposed bizarro que foi postado no Twitter, aonde chegou a pegar mais de 500 mil de visualizações, fazendo muitas pessoas se questionarem do caráter dele. Pra você que não tá entendendo, basicamente foi postado um documento imenso, onde foram ditas várias coisas sobre o Notive, e eu vou explicar um pouco dele pra vocês entenderem melhor. Esse documento enorme que vocês estão vendo aí na tela, foi feito por um grupo de pessoas que tiveram experiências ruins com o Notive e decidiram compartilhar essas coisas para alertar e informar o público sobre o comportamento dele, que chegou a ser muito prejudicial para os amigos próximos dele e para os ex-parceiros também. E para vocês já verem o nível da coisa, os caras que fizeram o documento já deixaram avisado que o que vem por aí é algo bem pesado. Só coisa ruim pra resumir. O nome real do Notive é Jacob, e apesar de ser bem conhecido e amado pelas pessoas que curtem animações, ele foi exposto porque descobriram que ele tinha uma conta mais 18 no Roblox, uma conta chamada Chovose. Até esse momento, ninguém fazia ideia de que se tratava do Notive nessa conta, só que começaram a ser levantadas algumas suspeitas por conta dos estilos de animação que eram muito semelhantes das duas contas. Mas ao invés do Notive contar toda a verdade, ele optou por se esconder de todas as acusações que as pessoas estavam direcionando a ele e buscar algum tipo de apoio dos amigos dele. Inclusive, ele ficou com muito medo de perder a conta do Roblox e perder o título de Videostar, que pra quem não sabe o que é, se trata do Roblox reconhecer que você é um criador de conteúdo conhecido e te dá diversos benefícios pra você gravar no Roblox. Enfim, com medo dessas coisas acontecerem, ele decidiu se pronunciar, e no dia 19 de setembro de 2022, o Notive divulgou um documento resumindo todas as acusações dele ter uma conta mais 18 chamada Chovose, e que apesar de sempre dizer que ele era completamente contra esse tipo de coisa de contas mais 18, ele se desculpou por todas as suas decisões, porque afinal ele tinha uma base de fãs cheia de menores de idade. E ok, parece ter sido uma atitude legal da parte dele, apesar do que ele fez, porém, mais tarde, ele simplesmente apagou esse tweet por motivos desconhecidos. Mas eu procurei e eu encontrei o documento que ele apagou e eu vou ler aqui pra vocês. Vou começar dizendo que não tolero nenhum dos comportamentos que afirmei abaixo e que foi tratado dos meus problemas em particular. Eu sou totalmente sincero em reconhecer minhas falhas e estou me certificando de apresentar o melhor esforço para não repetir os mesmos erros do passado. Estar sempre online pode ter efeitos extremamente prejudiciais para o bem-estar e o estado de alguém, e não sou estranho a essa natureza. Aí ele diz que ele tá muito envergonhado do que ele tá prestes a contar para as pessoas e fala que nada disso deveria ser público, porque ele sempre tentou manter isso longe do público dele, e ele conta ali que ele vê duas identidades, no caso o Notive e o Chovose, que é a outra conta dele, como duas pessoas separadas, digamos assim. Ele também conta que no ano de 2017 a 2018, ele sempre foi assediado e menosprezado pelo tipo de conteúdo que ele criava no YouTube por ser muito aleatório, e por isso ele ficou deprimido por semanas, e que nos momentos que ele não tinha ninguém, ele decidiu recorrer ao conteúdo NSFW, que é conteúdo mais 18, pra acabar se distraindo, e também disse que não
não é fácil admitir um vício nisso. Mas é aí que o problema começou. Depois de 2021, ele não tinha um relacionamento instável e nem mesmo um grupo de amigos. E por isso ele tinha esse mau hábito diariamente, tanto que isso começou a se infiltrar nos hobbies dele. E como ele sabia que as animações dele tinham melhorado muito com o passar do tempo, ele decidiu animar NSFW no Roblox. Então ele criou um personagem para animação, ele fez tudo lá e em seguida ele postou em uma conta no Twitter e na conta do Reddit chamada Chuvosi, que já foi desativada há muito tempo. Tanto que os amigos dele sempre comentavam que ele tinha esse tal vício e tinha até coisa envolvendo furry, mano. Tipo isso daqui. Olhando assim não parece ser nada demais, só que essa daí é uma imagem de um guaxinim, né? Eu não vou nem falar, mas eu vou deixar aí na tela caso vocês queiram saber do que se trata. Mas assim, tem uma outra coisa que eu não sabia disso, mas o Notive, ele fez conteúdo mais 18 no Roblox do amigo dele, que era menor de idade, e ainda enviou pra ele. O que me deixa incrédula nisso tudo é que apesar do Notive saber a diferença de idade entre eles, que era de 3 anos, no caso o amigo dele tinha 16 anos e o Notive tinha 19 anos, ele ainda assim enviava mensagens explícitas e ele pedia troca de artes sugestivas, que é aquele tipo de arte pra maiores de idade, né? Nessa imagem aqui, aparece esse tal de Brody, que é uma outra conta do Notive. Em uma parte dessa conversa, ele diz bem assim: eu sei que é um pequeno tabu desenhar com menos de 18 anos, mas fica completamente entre nós. Ou seja, ele tinha total conhecimento, ele tinha total noção do que ele estava fazendo, e ainda assim, ele continuou fazendo isso. Então não dá pra defender um cara desse, simplesmente. E essa daqui é uma prova da animação feita pelo Notive do garoto que tinha 16 anos. E ali embaixo tá escrito que essa é uma animação do Notive mais segura, no caso é uma versão para todo o público, da animação do Blue, que é o garoto de 16 anos, e do Notive, e que ele fez uma versão NSFW, no caso uma versão mais 18. E também tem uma mensagem do Blue falando sobre o Notive, e ele diz bem assim: logo depois que eu fiz 16 anos, ele desenvolveu sentimentos por mim. Um pouco depois, ele disse que iria animar uma animação mais 18 minha. Essa animação era a parte 2 de outra animação para todo o público nossa em um piquenique. E aí ele fala que o Notive pediu para ele desenhar coisas mais 18 para ele, que ele fez só uma arte sugestiva e não coisas mais 18, e que meses depois o Notive pediu novamente para ele desenhar coisa mais 18 para ele por nada em troca, só porque ele queria mesmo. Logo em seguida tem outras mensagens do Blue, onde ele explica o que aconteceu, e ele fala que quando ele tinha 15 anos, ele conheceu o Notive que tinha 18. Só que no relacionamento dos dois, o Notive era muito sexual, e em alguns momentos, ele até fazia o Blue se sentir mal por não querer mostrar o corpo pra ele na videochamada. Aí ele explica que uma vez ele disse que queria fazer uma videochamada com o Notive, e o Notive basicamente presumiu que ele queria se mostrar sexualmente pra ele. Em outras situações, o Notive também pediu pro Blue ver ele fazer coisas, e que apesar dele sempre dizer que ele tava com medo, o Notive sempre dizia que tava tudo bem. Cara, só de ler esse tipo de coisa já me dá um embrulho no estômago, não sei explicar, cara. Então imagina se você estivesse passando por essa situação toda. Eu acho muito triste essa situação, porque, cara, o cara, ele sabe animar, então ele consegue facilmente proporcionar coisas incríveis pra vida dele com isso. Só que o Notive acabou usando esse dom dele pra fazer merda na internet e acabar prejudicando a saúde mental dos outros. E pior ainda é que ele sabia a diferença de idade entre eles. E mesmo assim, ele continuou fazendo as mesmas coisas, falando ainda que era pra ele deixar tudo isso entre eles, que não era pra falar nada. E, mano, até parece que o cara ia ficar quieto, né? Gente assim tem que se lascar mesmo, cara. Você tem que contar tudo. E tipo assim, a diferença de idade entre eles, como eu já disse, é de 3 anos. Eu sei que não é uma coisa de tipo, nossa, olha esse relacionamento, que estranho. Porque, afinal, é uma coisa normal. Principalmente em relacionamentos no ensino médio. Então, o problema em si não é a idade, porque são 3 anos de diferença. Mas o único problema aqui é que o Notive criou uma animação mais 18
acompanhado de um menor de idade e constantemente ele queria que ele fizesse coisas que ele não gostaria de fazer. O Blue, que é o menino de 16 anos, ele só fazia as coisas que o Notiv pedia por se sentir mal e não querer deixar o Notiv triste. Então, no caso, ele se sentia muito pressionado por todas essas constantes, com esses constantes pedidos que o Notiv fazia pra ele e acabava fazendo. E, sinceramente, eu não consigo nem imaginar o quão decepcionados os amigos do Notiv ficaram ao saber que ele era esse tipo de pessoa nojenta. Muitos ficaram decepcionados com a atitude dele, por exemplo, esse cara aqui. Não sei o que dizer sobre isso, estou muito triste. O Notiv era o meu amigo há anos e desenhava toneladas de rostos para as minhas animações. Ele realmente me capacitou criativamente e é uma pena descobrir essa merda sobre ele. E fora os amigos, também tem os fãs, que eles ficaram super desapontados depois de saber de tudo isso. Ele era um dos meus animadores Roblox favoritos, que eu costumava assistir anos atrás. Bem-vindo! Lá se vai um animador Roblox que eu assistia quando tinha uns 10 anos. Meu maldito dia foi arruinado. E, mano, o cara, ele consegue pessoas que admiram o trabalho dele, que usam ele como um tipo de inspiração pra continuar, e ele ainda faz uma merda dessa, cara. Ele devia sempre dar orgulho pros fãs dele, porque, cara, são pessoas que te admiram como pessoa, te admiram e admiram o seu trabalho. Eu realmente não imagino que o Notiv deve estar feliz depois de ter feito tudo isso, porque normalmente não é isso que acontece, né? Ninguém fica feliz com uma situação merda dessa. Só que todas as atitudes, elas têm consequências. E dessa vez, obviamente, não seria diferente. Porque imagina assim, se as pessoas que conversaram com ele soubessem como ele era de verdade desde o início, ninguém nunca teria feito isso. Ninguém ia acompanhar ele. Porque, afinal, é algo doentio você animar um menor de idade em conteúdo mais 18. E pior ainda, é que mesmo que ele suma da internet por um bom tempo e procure algum tipo de ajuda pra arrumar a cabecinha dele, ele não pode simplesmente voltar do dia pra noite pra internet como se nada tivesse acontecido. Mesmo que passem 3 anos, 4 anos ou mais que isso, as pessoas elas vão lembrar desse assunto. Muitas pessoas vão comentar sobre isso caso ele volte e vão trazer o assunto novamente. Então é justamente por isso que você sempre deve evitar fazer merda na internet, porque depois que acontece uma vez, você é lembrado pra sempre daquilo. E assim, vocês podem achar que tudo que eu disse nesse vídeo ainda é pouco, mas tudo que eu comentei nesse vídeo não é nem 5% de tudo que tem nesse documento enorme aqui. Inclusive, se vocês quiserem ver mais sobre o que aconteceu e entender melhor a história, eu vou deixar o link do documento na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Mas agora vamos ver as conclusões. Conclusão. Quer as ações do Notiv sejam intencionais ou não, ou simplesmente efeitos colaterais de seus maneirismos, ele ainda é irresponsável por não lidar adequadamente com os seus comportamentos prejudiciais, o que acabou prejudicando pessoas ao seu redor várias vezes. E lutar contra um vício ou doença mental também nunca deve ser uma desculpa para machucar outras pessoas. Se ele realmente está arrependido do que ele fez, ele precisa aceitar as consequências de suas próprias ações. Ele tem sido um fardo para suas vítimas e amigos que tiveram que lidar com essa merda por muito tempo. Mas enfim, cara, na internet, vocês têm sempre que tomar muito cuidado com tudo, porque mesmo uma pessoa que você admira, ela pode ser uma pessoa horrível por dentro. Então, simplesmente não dê tanta liberdade para essas pessoas, porque elas podem muito bem te manipular de alguma forma, ou qualquer coisa assim que seja. E é muito triste saber que a cada dia que passa, mais pessoas influentes fazem merdas desse tipo, e não só pessoas influentes, né? Pessoas do mundo todo fazem esse tipo de coisa nojenta. Isso acaba quase não me espantando mais, porque isso já aconteceu tantas e tantas vezes que, querendo ou não, isso tá se tornando algo normal, digamos assim. Não é um normal de aceitável, mas é um normal de que todo mundo faz merda alguma hora e é cancelado. Afinal, se você faz merda, você tem que se virar mesmo depois e é isso. Tô nem aí, tem que se lascar mesmo e acabou. E só um avisinho rápido, se você gosta de assistir gameplays, aproveita e já se inscreve no meu canal secundário que eu vou estar deixando aí na descrição, porque lá eu vou estar jogando muitos joguinhos que vocês falam pra eu jogar. E é isso, gente. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.